o jogo foi melhor para o Corinthians do que eu imaginei que fosse. Até disse na TV, que me perdoam os corintianos, falei ontem no Sport Center, que o Ceará é o favorito. Não, um time que vinha de um resultado importante no Clássico contra o Fortaleza. Derrubou o Vojvoda. Derrubou o Vojvoda. E o Corinthians com desfalques importantes. Importante, um ataque muito mexido. Bom, para jogar o Guinegão, né? Você imagina a quantidade de ausências, né? Você não tinha o Memphis Depay, não tinha o Yuri Alberto, não tinha Romero, não tinha... E o Thales Magno jogou. E aí, a gente vai ver os lances aí. O primeiro tempo foi muito truncado. Aliás, o jogo não foi um jogo franco. Não foi um jogo de trocação. Mas o Corinthians, surpreendentemente, teve mais a posse de bola. Eu entendo o que o Léo Condé quis fazer ontem. Partir do princípio que a pressão, uma semana turbulenta, jogadores indo ser questionados pelos torcedores na porta do CT, né? O Corinthians é sempre uma ebulição de problemas envolvendo a parte da lisura da sua administração, a atual e as anteriores. Então, assim, eu acho que isso interfere no campo, sempre achei. Acontece que o Léo Condé pensou, bom, os caras vão deixar a bola com eles, porque o time vai estar nervoso e eu vou explorar isso de alguma forma. E o Corinthians teve cadência, soube jogar o jogo, trocou passes, teve uma eficiência enorme, quase 90% de passes certos no jogo, e sofreu pouco. A verdade é essa, sofreu pouco. Parecia que o jogo seria 0-0. Parecia. Mas aí uma jogada do Carrilho que entrou bem, no segundo tempo. É um bom jogador. É um bom jogador. Não está ainda 100%, depois teve aquela lesão, né? Cruzou e o Thales Magno fez o gol. E aí, desespero do Ceará, tinha dado 2 chutes a gol até então, começou a massacrar, cruzamentos e tal, e o Corinthians plantadinho, soube defender o resultado até o final. Dorival acertou na estratégia de meio campo mais pegador, né? O Garro fazendo ali um papel de flutuação sem muita responsabilidade sem a bola, mas, no geral, foi uma atuação melhor do que se imaginava pelas circunstâncias. E assim, cheguei a dizer isso ontem também. Para o Corinthians, a melhor coisa agora é não jogar em casa. Mas a Itaquera é um 12º jogador, Corinthians com a sua torcida que canta o jogo inteiro, é diferente. Sim, tudo isso conceitualmente é verdade, não vou discutir. Agora, pelo momento do clube e pelos problemas envolvendo até a escalação do time, de repente é mais confortável fazer alguns joguinhos fora de casa e ontem foi um exemplo. Você concorda, senhor? Concordo. Muitas vezes eu me lembro uma vez, o Corinthians jogou com o Bahia. Isso, nossa, há muito tempo. O lance era o atacante do Corinthians. O Corinthians ganhou de virada do Bahia 2-1. O Corinthians é muito mal no campeonato. Muito mal. E foi um jogo mais ou menos assim. Ninguém esperava, o Corinthians foi lá e ganhou. E aí perguntaram pro lance, né? O porquê da vitória? O Corinthians é uma vitória importante, o Bahia, né? Era favoritíssimo. O papai, ele falou assim, é que jogando fora de casa, a gente consegue atrasar uma bola do meio campo pro goleiro e não tem aquela cobrança do torcedor. Você pega uma bola meio trança pro goleiro, jogando em casa, o cara vai pra frente, blá, blá, blá. Então lá, não ter a torcida, às vezes, ao seu lado, talvez seja muito importante do ponto de vista anímico, psicológico. O jogador sabe, ele fica mais tranquilo. Imagina um jogador do esporte, depois daquela ameaça daquele torcedor. Não. O esporte vai jogar em casa. Perdeu agora pro Juventude. Eu não sei com quem que o esporte joga. Mas a pressão, aqueles 50 quilos que o Vitor Roque carrega nas costas, que o Abel falou, o jogador do esporte vai carregar. Depois de ouvir o que o cara ouviu. Depois de ouvir o que o cara ouviu. Inclusive uma notícia de agora há pouco. 2 reforços acertados com o esporte voltam atrás após a invasão do CT. Aí, tá vendo? Não ajuda nada. Os caras acham que isso ajuda. Contra quem joga isso? Você tá vendo aí? Vou olhar tabela, agora. Né? Depois você passa pra gente o nome desses reforços, porque, gente, não tem cabimento. E eu vou dizer uma coisa. Aí o próprio empresário, nessa hora, já manda o link. Olha só o que tá rolando lá. Sim, mas... Porque é mesmo? Exatamente. Esporte Botafogo dentro de casa. Esporte Botafogo. Já é duro jogar com o Botafogo. A torcida fazendo o que faz. Então, quando você faz esse comentário, Rafa, eu concordo 300% com você. Os jogadores praticamente acertados já, né? Matias Perrelho, um atacante, que viria do Central Córdoba, o time que venceu o Flamengo. Córdoba, o time que jogou, esteve no elenco do Maracanã. Sim, e deixa eu ver se eu acho o outro aqui, que eu acho que é um zagueiro, se eu não me engano, tá? Mas enfim, gente, isso é um problema, isso não ajuda em nada. Isso não ajuda em nada. Absolutamente nada. Nada. Então, voltando, quando você faz esse comentário, eu concordo com você. Jogar fora de casa, nesse turbilhão que vive o Corinthians hoje, é mais negócio.
É. A gente, inclusive, separou uma sonora do Dorival Júnior, porque a gente sabe que o Corinthians vive um momento difícil. Ontem deu uma respirada, uma vitória muito importante no sentido de dar uma acalmada na situação. Mas ainda politicamente, o Corinthians vive um turbilhão. E para o Dorival Júnior, isso também atrapalha a vinda de reforços, né? E ele, inclusive, tem pedido reforços. Vamos dar uma olhada no que o Dorival Júnior falou? Quando eu fiz um acerto com a diretoria do Corinthians, em especial com o Fabinho, nós ali acertamos que precisaríamos, naquele momento, de pelo menos 4 jogadores que viessem a acrescentar ao nosso grupo de trabalhos. Isso foi definido lá atrás. É natural que nós tivemos muitas dificuldades em razão dessas mudanças todas que vocês estão acompanhando em relação ao clube, a saída do presidente Augusto, a vinda do presidente que nesse momento está à frente da equipe e que está procurando desenvolver também e dar sequência a essas possíveis contratações, porém elas ficaram um tempo paradas em razão justamente desse problema que nós tivemos. Fabinho. É isso, ele falou, né? Ele tá sendo claro que ele quer, ele pede reforços, que foi um acerto dele com o Fabinho quando ele veio ao Corinthians, de que ele teria reforços. Mas para ele, a questão extracampo, do Augusto Melo ter saído da presidência, o Corinthians está nessa transição de comando. Ele falou que o extracampo está atrapalhando. Falou? Engraçado porque eu conversei com ele e ele falou assim, Fábio, ele me chama de Fábio, nós conhecemos ele há muito tempo. Fábio, eu vou lá para treinar o time e fazer esse time jogar bola. Ele me disse naquela época que o extracampo não incomodava. Ele fala em relação à vinda de reforços, né? Porque o Corinthians, teoricamente, tá colocando as suas energias nas questões... Não, mas é o extracampo. ...internas e não tem... no departamento de futebol. Tem gente que acha que não, né? Respeito as opiniões. Mas, assim, eu, por exemplo, trazendo para nossa realidade aqui, nossa profissão, né? A gente teria o mesmo rendimento se trabalhasse numa empresa que atrasasse pagamento, que cada dia tivesse um dono diferente, trocasse de patrão toda hora, você não sabe quem está chegando para te comandar. Você teria o melhor rendimento seu? Não. É fator humano, né? Então, o jogador sente sim. E o Sormani tem mais experiência do que eu, evidente, é de uma época em que se espalhava na imprensa, nossos colegas diziam, jogador... Não tinha internet, né? Então, quando eu comecei... jogador não ouve rádio, não lê jornal, não vê televisão. Jogador é alienado. Se um dia isso foi verdade, deixou de ser com esse bichinho aqui, ó. Exatamente. Esse bichinho aqui mudou tudo. O jogador hoje sabe de tudo. Aí o jogador do Corinthians tá no carro, vai pro treino, e aí chega lá uma notificação no telefone dele, ó, tem 50 caras aqui da torcida para poder pegar vocês. E aí o cara já chega como para trabalhar? Para uma outra situação. O cara tá lá, tem notificação de uma notícia de um portal. O Corinthians não sabe como vai resolver pendências financeiras com o elenco. O cara fica como? O cara tem compromisso, tem família. Tem outra coisa que também no futebol, eu não sei o que você pensa, mas eu não gosto disso. Essa para mim é a vala comum. Jogador ganha demais. Ele pode ficar 3 meses sem receber. Não. Isso é uma bobagem para mim. Sem tamanho. O cara ganha o combinado e ele monta a vida dele para aquilo. Exato. Ele planejou a vida dele para aquilo, com aquele salário mensal. Então, assim, se combinar, tem que cumprir. O combinado tem que cumprir. Então, assim, dizer que isso não interfere, é evidente que interfere. É que o Dorival, você conhece bem o Dorival, eu também tenho uma relação bacana com ele. O Dorival é um cara muito bacana. Muito. É um ser humano muito legal. Muito. E é um cara muito positivo. O Dorival é o seguinte, se por acaso eu derrubar essa caneca aqui, a água toda escorrer aqui no carpete, vou tomar uma bronca aqui do Bruno Neves, né? A água escorrer no carpete, mas a caneca ficar inteira, ele vai dizer, pelo menos a caneca não quebrou. Ele não vai se ater... Ele vê o copo meio cheio, né? Ele não vai se ater a água que molhou o carpete, né? É uma metáfora para poder dizer o seguinte, ele vai sempre ver o copo meio cheio. Ele sempre vai ver o lado positivo da coisa. Ele sempre é muito crédulo no trabalho que ele faz. Por isso que ele é um cara vitorioso. Isso impacta positivamente o grupo, né? Sem dúvida. O Dorival é um cara do bem. O futebol precisa de pessoas assim.
Dorival é um bom cara. Por isso que ele sempre vai ter essa crença de que é capaz de fazer. E ele crê mesmo, ele confia. Mas, assim, tem coisas que estão muito mais pesadas do que o alcance da jurisdição dele. Né?